Boa noite, gente. Boa noite, amigos. Estamos aqui para mais segundo dia de live da Mostra Saúde, Paz e Amor. Estou deixando aqui as pessoas um pouco se conectarem, né? Pontualmente entrando às 19 horas. Vamos lá, mais um dia ontem. Ontem foi bem bacana com o bate-papo com a Estela Oswaldo Cruz Penido, sobre o filme Oswaldo Cruz na Amazônia. Foi bem bacana. Nossa, fiquei bem feliz com o resultado. Nós tivemos mais de 300 visualizações, 38 pessoas participando no papo, sabe? Foi bem bacana. Foi bem legal. E hoje também vai ser bem bacana também. Tenho certeza disso. Então, gente, bem-vindos ao segundo dia de live da Mostra Saúde, Paz e Amor. A intenção aqui é batermos um papo com os realizadores e os personagens de alguns filmes da Mostra, né? Deixa eu me apresentar um pouco. Para quem não estava ontem, não participou da live, eu me chamo Roger Gama Simões, sou mais conhecido como Roger Simões, carioca aqui do bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, de onde estou transmitindo. Estou aqui na minha ilha de edição, da minha produtora Casual Filmes. Sou flamenguista com muito orgulho, jornalista de formação, trabalho há mais de 30 anos no audiovisual. Comecei lá na antiga, extinta TV Manchete, depois nas organizações Globo, TV Globo, Globosat, sempre com edição, finalização, roteiro e produção. E no canal Sport TV, durante 11 anos, eu coordenei uma das equipes do programa de documentário esportivo, o Sport TV Repórter. Tem alguns prêmios nessas funções. Em 2017, eu saí para me dedicar a Casual Filme, né? A Mostra Saúde, Paz e Amor é um projeto premiado pelo edital da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro e tem o apoio da Fiocruz. São mais de 40 filmes com o objetivo de popularizar e democratizar o acesso da população ao conhecimento de saúde pública. Ela é 100% online e gratuita. Eu pensei nesse momento, né, de pandemia com o novo coronavírus, nada melhor do que a gente se informar. Na mostra você vai encontrar história de cientistas, de epidemias e doenças no Brasil. Né? Tem filme para adulto, para jovem, para criança, tem acessibilidade com filmes com autodescrição e outros com janela em libras. Enfim, eu estou muito orgulhoso com a realização desse projeto, né? E um dos filmes da mostra que adoro é A Revolta da Vacina, que com esquetes teatrais, depoimentos de médicos, pesquisadores, historiadores, esse documentário apresenta a história da varíola, da vacina e da revolta popular de 1904, ocorrida no Rio de Janeiro, abordando as questões sociais, políticas e culturais que envolveram a campanha de vacinação do governo de Rodrigues Alves, em plena República Velha, né? Nosso convidado de hoje possui graduação em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, também fez o mestrado em História pela PUC de São Paulo e doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense, né? UF. Atualmente ele é pesquisador titular da Fundação Oswaldo Cruz, tem experiência nas áreas da História Social da Saúde e Comunicação Audiovisual, atuando principalmente nos seguintes temas: saúde pública, história, comunicação, fotografia e vídeo. Bem-vindo, Eduardo Tilling. Eu que agradeço o convite de estar aqui podendo conversar com você e com as pessoas que vão nos assistir, que estão nos assistindo. Obrigado por você ter aceitado o convite, né?
É um prazer. E esse teu filme, que vai trazer... Ele fala de uma época, né? A gente vai voltar para 1904, né? Vamos fazer uma volta ao tempo, ao passado, mas que, na verdade, ele é bem atual. A gente vai ver no bate-papo nosso que ele tem tudo a ver com o que nós estamos passando, né? Ontem eu entrevistei a sua parceira, Estela Oswaldo Cruz Penido. Foi um ótimo papo, né? A galera curtiu bastante. Como eu já falei no início, tivemos mais de 300 visualizações, né? Muita gente participando ao vivo. E conversamos sobre um filme que você dividiu a direção com ela, que foi o filme Oswaldo Cruz na Amazônia. E eu queria saber de você um pouquinho, que você contasse para a gente um pouquinho da sua vida profissional lá na Fiocruz, né? E quando começou essa vontade de fazer o cinema. Aí, com você a palavra. Tá. Bom, já há mais de 30 anos lá na instituição, na Fiocruz, né? Eu já entrei como pesquisador, como historiador, né? Já trabalhava com imagens, né? Já era fotógrafo. E na parte acadêmica eu trabalhava com história e imagem também, né? E o primeiro projeto que eu desenvolvi lá foi recuperar as fotografias antigas lá da época do Oswaldo Cruz, né? Que eram processos fotográficos mais antigos, negativos em vidro, mas uma qualidade assim fotográfica muito grande. E a partir desse trabalho com imagem, acabou até pela própria essa coisa de divulgar as imagens históricas, as imagens antigas de arquivo. Foi lá na casa de Oswaldo Cruz que eu iniciei, né, no Departamento de Arquivo e Documentação. E a gente começou também a produzir audiovisuais, né, vídeos, primeiro com o intuito de trabalhar com essas imagens fotográficas, e acabamos entrando pelo lado do documentário, né, e até já décadas de trabalho, muitos trabalhos conjuntos com a Estela também, que é uma grande parceira, né? E aí entramos nessa questão do cinema, audiovisual, saúde pública, imagem, saúde pública, e tudo isso pensado historicamente, né, que é a minha formação de historiador, né? Um pesquisador em história da saúde pública, digamos, história e comunicação da saúde pública. Como é que foi esse filme para fazer cinema? A sua história? Pois até foi já há mais de 30 anos, né? O primeiro filme que eu fiz, que foi lá na Fiocruz, mas foi sobre hanseníase, sobre a lepra, né? Que hoje é chamada hanseníase. Foi um documentário sobre a história da lepra aqui no Rio de Janeiro. E aí veio essa ideia do documentário de pesquisa, né? Quer dizer, fazer uma pesquisa histórica, não? Quase todos que eu fiz são relativos à história, né? E poder fazer essa reflexão sobre o passado da saúde pública, agora sempre pensando que o historiador é o cara que está no presente, né? A gente pensa o passado a partir do presente. Então, a gente vai falar da revolta da vacina hoje, a gente vai ver que tem muito a ver com o nosso presente também. Quem assistiu já sabe. Inclusive, vamos então agora já começar com o filme, já que você puxou. Vamos aqui voltar ao passado. Vamos para 1904. Vamos voltar no tempo. Vamos lá. Mas você acha que é sério assim essa varíola? Já são alguns milhares de mortos. Mas não são pessoas do nosso meio. Essas doenças só se espalham onde não há higiene. Sério? Mas nós estamos cercados de pessoas assim. As pessoas com quem cruzamos nas ruas, nossos empregados. Pode acontecer. Mas esse moço, o doutor Oswaldo Cruz, está cuidando disso. Mas ele não está indo para Cuba? Mas volta logo. O meu tio, doutor Siqueira, você sabe, me disse que ele vai encampar uma campanha contra a varíola. Do mesmo jeito que ele fez com a febre amarela. Você vai ver. Se todos tomarem a vacina, a doença acaba. Mas a gente vai ter que mostrar
Então, Pois é, né? muito bom. Então, eu queria comentar, antes de você fazer a pergunta, antes de você falar, o diálogo dessas meninas, elas mostram um pouco o preconceito com as classes mais pobres, né? E o que mais chamou a atenção, elas acabam tocando nesse assunto, né, dos motivos da revolta, que era esse cunho sexual, né? Os maridos não aceitavam que suas mulheres mostrassem os braços para os médicos, né? Aplicarem a vacina, porque podiam despertar um desejo sexual, né? Quer dizer, na época, eu acho que é compreensível. Você, como historiador, eu queria que você comentasse um pouco isso. E também já falando para ninguém achar meio louco esse documentário, né? A ideia das esquetes, né, teatrais, né? Tá. Bom, primeiro o quê? Primeiro o tema, então, vamos lá. Bom, eu acho que essa... O Tem uma preconceito. coisa... o preconceito, mas mais que o preconceito, eu acho que tem uma questão assim que isso está muito claro assim, em vários momentos da história da saúde, da medicina, da saúde pública, que é como que as questões morais elas interferem, né, nessa atuação, né, quer dizer, no fim das contas, você está trabalhando com saúde pública, mas você está trabalhando com corpos, né? E os corpos têm toda uma moral, um relacionamento social, essa coisa toda. E realmente, né, no início, na virada lá do século XIX para o XX, né, você está ainda ali na coisa vitoriana, né, na coisa muito conservadora do ponto de vista da moral, né? E isso era muito forte, sem dúvidas, né? Eu acho que com esse século todo, aí, mais de um século que se passou desde então, a medicina e a saúde pública conquistou assim, espaços até nos corpos individuais de todas as pessoas, né? Mas esse é um problema que existe até hoje, né? Se a gente for pensar, o que a gente está vendo aí hoje na questão da saúde, na questão do coronavírus, várias questões morais, né, que tem muito ligadas a religiões também, que acabam interferindo muito aí no que o conhecimento científico sabe hoje pode atuar, né? Algo por aí, assim, né? Eu acho que... Enfim, foi uma coisa que mexeu muito ali, que a questão moral, né? Até pelo positivismo, que era muito forte, que tinha essa coisa da separação espiritual e do físico do espiritual, que ele não podia entrar no espiritual, pá, pá, pá. Então, são como hoje tem, né? Os movimentos antivacinas aí que também não aceitam essa. Mas isso a gente pode discutir com mais calma mais para frente. Mas, de qualquer maneira, essa questão moral foi importante, né? E foi reproduzida na imprensa através de charges, que aparecem no filme também, né? Então, a questão moral também é usada de uma maneira política também, né? Porque a gente vai ver que a revolta não foi só a questão da vacina, foi uma questão política geral, cultural também, né? Que deflagrou aqueles eventos lá, né? Porque também, assim, para a época, as mulheres andavam muito, não é como hoje, as mulheres andavam todas cobertas, né? Mostrar uma canela, mostrar um bracinho, tinha, né, uma conotação realmente... Não, nessa época as saias iam até o tornozelo, tinha coisas assim, não podia mostrar, né? O corpo era uma coisa meio escondida, né? Não tinha muito. Agora, sobre os esquetes, que eu acho que é legal que você perguntou, posso terminar? Isso foi uma grande contribuição assim, para o filme, né? Que na época da realização do filme, foi feita uma exposição também no centro do Rio, no Centro Cultural dos Correios, e onde a revolta da vacina entrava como um dos temas da exposição. E aí foi produzida também uma peça sobre a revolta da vacina, né? Que foi apresentada não só na rua, né? Saindo ali do lado do Paço, ali perto da Praça 15, e indo ali pelo Arco dos Teles até lá no Centro Cultural dos Correios, que é ali do lado do Centro Cultural Banco do Brasil, tal, né? E ela era itinerante e também foi apresentada poucas vezes no teatro. E aí a gente teve essa ideia de pegar alguns esquetes da peça, né?
e adaptar para o documentário. Então, nós filmamos não só a apresentação da peça na rua, como esse início do filme, que é esse sketch das moças, foi filmado no palco do teatro, que foi um sketch pensado para Bem bacana. chamar a atenção, e chama mesmo, pelo jeito que você está se sabotando. Não, eu tenho A questão moral é muito presente. Uhum. falar mais, a gente vai comentar mais. Eu vou agora, você, durante o filme, você colheu vários depoimentos de médicos, virologistas, historiadores, né? E eu quero rodar aqui para os nossos amigos que estão nos assistindo. Deixa eu só concluir uma coisa rapidinho. A peça, que é super importante, né? Que ela foi muito... Ela dá uma vida bacana assim, para o filme, para o documentário, né? Ela foi escrita, o roteiro era da Fernanda Schnorr. Bom, no final ela tem os créditos, o diretor é o Marcos Fogo. Os atores aparecem ali no final, né? No final dos créditos, né? Então, acho que é importante ressaltar essa contribuição, assim, que foi muito valiosa, né? Para a linguagem do filme mesmo, né? Para a narrativa do filme. E você vai costurando ele. Eu vai ter oportunidade, que eu já separei aqui algumas marcações desses esquetes, que é do grupo de teatro, na época era o Teatro a Céu Aberto. Isso. Uhum, que era lá no Unirio. Eu e Estela fomos lá, vários ensaios, participamos, e foi bem bacana o processo todo. Então, voltando, você colheu vários depoimentos, historiadores, de médicos, né? E aí eu separei um aqui de um já até falecido, Dr. Hermann Schweimer. Schatzmeier, uhum. Schwarzmeier. Isso. Virologista, né? Ele já faleceu, mas eu acho bem interessante o que ele vai falar aqui para a gente comentar. Vamos lá. A varíola é uma doença que acompanhou o homem durante muitos séculos, ou talvez milhares de anos. Ela foi relatada em antigas escritas, desde a Índia, das civilizações mais antigas, da China, e foi responsável por muitas mortes, não só naquelas regiões, como também posteriormente na Europa e depois nas Américas. Se diz, por exemplo, que quem conquistou o México não foi Cortés, e sim a varíola, porque ele usou como arma biológica. Então, isso é um depoimento super forte, né? Oi, sem dúvidas, muito forte, né? Forte, né? Ele diz que usavam como guerra, né, bacteriológica, e você acha que hoje em dia isso, outro dia tu estava me comentando comigo, que até hoje se usam, né? Até hoje usam essa arma, né? Pois é. Então, aproveitando o gancho ali do Schatzmeier, né, o filme também quis fazer tipo uma história da doença, uma história da varíola, né, que é uma doença antiquíssima, conforme ele fala, e que teve um papel importante aí na história, quer dizer, foi a varíola. Depois a gente vai falar da vacina, mas foi a primeira vacina resistente, foi a vacina da varíola. E realmente, né, há vários registros históricos de que as doenças foram usadas pelos conquistadores brancos, né, nos povos colonizados em várias partes do mundo. Aqui nos indígenas existem vários povos originários daqui, né, das Américas, existem vários registros e relatos de que foi utilizada, né? Cortés é o mais famoso de todos, né, no México, né, que utilizou assim deliberadamente a propagação da doença para eliminar os habitantes daqui, para a conquista se tornar mais efetiva, mais fácil, sei lá, né? Algo por aí. Do ponto de vista humano é uma coisa assim horrorosa, né? Mas a gente conhece na história vários episódios assim de eventos das chamadas guerras
usar, né, como uma arma biológica, vamos dizer assim, né? Você introduzir doença nos inimigos, né, no caso, o que seriam as populações que estavam no seu território e estavam sendo atacadas, né? E aqui no Brasil também tem muitos relatos de deixar roupa com varíola, né, nos caminhos e coisas desse tipo, que, além do que, essas populações também, isso se sabe muito bem hoje, né, tinham, né, e tem até hoje, uma imunidade menor a doenças trazidas de fora, né, trazidas pelo branco, como é o caso da varíola. Então, isso como é que dá para dizer? É um lado negro da história, assim, da humanidade, da saúde, né? Quer dizer, usa-se muito como arma para vencer seus inimigos ou adversários, sei lá. Eu fico pensando nos índios, né? Os portugueses aqui se acabaram. A gente vê que os índios se contaminaram muito com doença dos brancos, coisa que eles não tinham antes, né? Muitas doenças. E se realmente acabou, se a gente para pensar, será que isso foi feito também propositalmente? A grande maioria dessas doenças, né, que a gente tem hoje aí no país, né, das infecciosas, elas vêm de fora todas, né? Você tem poucas que já eram originárias aqui do continente, né? Então, mas isso é da história, né? Não foi só aqui nas Américas, a história está cheia dessa, na Idade Média, aquelas epidemias, pandemias, né? Também tem muito esse uso da questão da saúde, das doenças, como arma, né? Infelizmente. Sim. Sim, com E certeza. isso existe hoje, né? Quer dizer, isso está a Covid, por exemplo, né? Coronavírus, o que aconteceu, o que está acontecendo com as populações indígenas aqui, que já são muito reduzidas, né? Já passaram por um genocídio muito grande. Elas foram das mais afetadas, segundo a população indígena, né? Foi uma coisa muito grande, morreram lideranças assim que porque os indígenas não têm muita história escrita, tem a história oral, né? Então são os idosos que transmitem o conhecimento, que guardam, né, a história, a memória. E muitos dos líderes mais idosos morreram pela Covid agora, quer dizer, aí dá uma perda não só em vidas, mas uma perda muito grande para essas culturas também, né? Eu tenho aqui agora, eu vou rodar aqui umas imagens da época. Olha aqui, ó. Essas imagens aí que o presidente da República, na época, era o Paulista Rodrigues Alves, né? Que concedeu amplos poderes ao prefeito da capital federal, Pereira Passos. Aí as imagens dele, que ele para promover uma reforma urbana no centro da cidade do Rio de Janeiro, né? Aqui nessa área toda. O famoso bota abaixo, né? Bem aqui no centro, Lapa, e desabrigando os mais pobres, jogando eles para o morro, né? Então, assim, eu queria que tu ajudasse a contar um pouquinho isso também. Isso aí é o Oswaldo Cruz, mas você acha que quando fez toda essa expulsaram, né, os pobres daquele centro, eles tiveram que subir os morros. Essa é a origem das comunidades, né, das favelas, é daí que surgiu? Uhum. Você acredita nisso? Foi essa? Não, foi isso mesmo. Foi isso? Uhum. O que está acontecendo aqui no início do século passado, aqui no Brasil, né? A República é muito nova, né? 89, né? E em 1902, o Rodrigues Alves ele é eleito presidente, assume, né? E no Distrito Federal, o Rio de Janeiro era a capital da República, né? Então, no Distrito Federal, começou-se a promover uma grande reforma urbana, que começou pela grande reforma do porto da cidade, né? Que era mais ainda da época do Império, uma modernização do porto. Essa foi a primeira grande obra. E depois veio a reforma urbana, que foi pegar ali no centro, ali onde hoje é a Avenida Rio Branco, né?
que eram muitas casas, muitos cortiços, muitas habitações populares, né? E reformular toda aquela parte da cidade. Também tinha a ver com a luta contra a febre amarela, que eram os bota-abaixos, né? Que é também uma doença infecciosa transmitida por um mosquito. E aí o jeito era o quê? O jeito era combater o mosquito, que era o transmissor da doença. Então, tinha esse argumento da higiene de acabar com os cortiços, que eram mal ventilados, que propagavam doenças e coisas por aí. E foi uma reforma assim, muito grande na cidade. E essas populações que moravam no centro foram expulsas, né? E não tinham para onde ir. Então, já tinha assim, uma oposição popular grande ao governo do Rodrigues Alves e o Pereira Passos, prefeito do Distrito Federal aqui no Rio de Janeiro. E aí vem Oswaldo Cruz, que era um médico, né, que foi formado aqui no Rio de Janeiro. Ele nasceu lá no interior de São Paulo, mas era formado aqui na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E depois ele acaba o curso e vai lá para a França, para o Instituto Pasteur, se especializar que na época chamava bacteriologia, né? Que hoje é a microbiologia, a gente chama de microbiologia. E ele traz esse novo conhecimento médico, né, médico-científico, para cá, para o Brasil, e vem trabalhar no instituto que ficava em Manguinhos, mas chamava Instituto Vacinogênico, era uma coisa que os primórdios da microbiologia aqui no Brasil. E quando o Pereira Passos e o Rodrigues Alves na presidência assumem, ele é indicado para chefiar a Diretoria Geral de Saúde Pública, como se fosse não era ministro, porque só tinha jurisdição sobre a capital da República. Então, ele podia atuar na capital da República. Aí que ele vai atacar a febre amarela, que era a principal dela, né? E aí consegue debelar a febre amarela depois, né, já em 1907, 1908, só que ele consegue debelar a febre amarela. E a varíola, o que era? A varíola tinha que ter era uma doença propagada de pessoa para pessoa, né? Não tinha vetor. Então, e já existia vacina. Então, a maneira era essa. A maneira era... Deixa eu tirar daqui. Essa era a maneira de combater através da vacinação. Aí faz a reforma urbana e vota-se uma lei da vacinação obrigatória, que aí acho que a gente vai ver mais para frente, que é que detona a revolta da vacina, né? Mas foi uma grande transformação urbana que afetou a vida das pessoas, principalmente das classes populares, e estava todo mundo meio enfesado com o governo, assim, alterou a vida de todo mundo na cidade, né? Não estou ouvindo, desliga aí. Eu quero rodar aqui mais um pouquinho mais um esquete aqui, ó. Vamos lá. Oswaldo, finalmente você chegou. A doença avança a olhos vistos. Decidi iniciar uma campanha contra a varíola e quero que você a dirija. É claro, senhor presidente. A vacina já está testada, aprovada e comprovada. Veja. Podemos aplicá-la na população imediatamente. É só o senhor determinar quando, mas... Sim. Senhor presidente, o senhor sabe que só com métodos drásticos seremos capazes de debelar a doença. De acordo, de acordo. Você tem carta branca. Muito bem, senhor presidente. É só assinar aqui. O senhor pode estar certo de que com a vacina, em breve a varíola será exterminada. Daqui a 90 anos, terá sido banida inteiramente de todo o nosso planeta. Então, isso é uma coisa que só para dizer, né, o doutor Oswaldo Cruz aqui é representado na cena pelo ator Oran Figueiredo, né, e ele é convocado, né, para assumir, né, o Instituto, não é isso, de Manguinhos. Ele era novo, tinha 33 anos, talvez, não é isso? E ele assume
ele assume o Instituto, ele assume a direção dos serviços da saúde pública, porque ele já era famoso por ter combatido a febre amarela, né? E também... Não. Não? Peraí. Não, é o seguinte, ele volta e vai trabalhar lá no Instituto Vacinogênico Municipal, enfim, que era até quem chefiava lá era o Barão de Pedro Afonso. E aí, quando o Rodrigues Alves inicia aqui em Pereira Passos, ele é indicado por um outro médico para a Diretoria Geral de Saúde Pública, que aí ele é o chefe da saúde pública. Então, chamados sanitaristas, na época de ouro do sanitarismo, que é Oswaldo Cruz e seus colegas e discípulos também, depois Carlos Chagas e outros, né? Eles criam esse movimento de pensar as doenças infecciosas, e muitas delas endemias aqui no país, né? Através dos micro-organismos que são transmissíveis, né? As doenças são transmitidas. Mas aí ele já assume com plenos poderes, né? Conforme o sketch mostra ali, né? Ele diz, não vai ser fácil, a gente vai ter que jogar duro para combater essas doenças. E ele tem carta branca do presidente, né? Então, uma das primeiras coisas que ele, além de fazer todos os serviços de mata-mosquitos, do bota abaixo, que eram verdadeiros exércitos, assim, centenas de guardas sanitários e tal, que iam nas residências, isolavam os doentes, combatiam o mosquito. No caso da varíola, ele enviou a lei da vacinação obrigatória para o Congresso, que foi aprovada. E quando ela começou, as normas começaram, tinha que ter a vacina para trabalhar, para ir para a escola, para fazer qualquer coisa, aí a população se sentiu muito invadida, parte da população se sentiu muito invadida, né? E ocasionou essa rebelião que estava associada a outros movimentos políticos da época, coisas assim, né? Que a gente pode... Eu vou falar mais disso um pouquinho lá na frente. Isso. Uhum. Eu vou trazer aqui de novo uma coisa, quer dizer, os mais, vamos dizer, que têm a minha idade, os mais velhos, vão lembrar muito, né? Essa vacinação, que inclusive a gente traz cicatrizes dessa época, dessa vacinação. Então, aqui eu vou trazer aqui o depoimento do doutor José Fonseca da Cunha, né? Vamos lá. Eu tenho certeza que os mais velhos vão lembrar dessa pistola. Em 1964, chegaram ao Brasil 2 especialistas do CDC de Atlanta, Dr. John D. Millard e o Dr. John F. E trouxeram para as primeiras demonstrações aqui no Brasil as pistolas, né? O jet injector. Bom, foi um sucesso, porque com aquela pistola era possível vacinar 2.000 pessoas em uma hora. Então, aí você quer falar alguma coisa? Posso falar? É a história da vacina mesmo, né? Quer dizer... Eu quero fazer a pergunta, o que eu quero emendar e aproveitar, que isso aí foi um sucesso na época mesmo, né? Agora, eu fiquei na dúvida, lembrando disso, não se usa mais essa pistola. Por quê? Você sabe? Isso realmente foi todo mundo dava o braço e tec, né? Pois isso foi muito ele fala ali, anos 50, 60, né? Eu lembro de ter tomado, né, vacina com essa pistola. Mas então... Não, essa que deixava a marca era da agulhinha ainda, eu lembro, assim, no primário, no grupo escolar ainda. Eram, assim, picadinhas de uma agulha ainda, que aí ficava todo marcadinho o braço. Todo mundo tinha o braço marcado, né? Depois veio a pistola, e a pistola ele fala, né, que a pistola foi uma coisa que possibilitou você vacinar, assim, uma quantidade imensa de pessoas. Mas aí eu acho que essas coisas são coisas da história da vacinação também, né? Como é que ela foi evoluindo, até as próprias vacinas, antes não duravam, agora já duram mais, quer dizer, tem várias coisas técnicas aí que ajudam a ter maior eficiência na vacinação, né?
E que eu acho que quer dizer, essa é a grande questão hoje, né? Quer dizer, a questão do coronavírus, por exemplo, né? Tá para sair vacina, não tá, para a Fiocruz está investindo nisso, mesmo na produção de vacinas e tal. Mas as coisas são mais lentas, né? A própria varíola demorou, quer dizer, desde que demorou, foi erradicada na década de 70, de 1970, né? E o gênero era lá do século XIX, então mais de um século e meio para conseguir enfrentar de fato a doença, acabar com a doença, né? Então, as coisas não são tão rápidas assim, né? Elas têm que ser pesquisadas, investigadas, e aí as formas como você faz as campanhas também influem muito no atingimento, né? Acho que a gente pode falar mais para frente dessa coisa da campanha de imunização. Então, eu vou trazer a fala do Dr. Cláudio Amaral, né, médico sanitarista, que ele fala sobre as campanhas, né? Então, aí a gente pode entrar nesse assunto aí que eu acho pertinente. Nós temos um programa nacional de imunização que você imuniza contra 6 doenças. Infelizmente, só o BCG é que é fabricado no Brasil e ainda pela Fundação Otávio de Paiva. Tenho certeza absoluta que Oswaldo Cruz seria hoje o maior vacinador de massa, como sempre é. Então, ele fala uma coisa interessante, que são as campanhas no Brasil, né? Queria que você falasse um pouco disso. Aqui são campanhas gratuitas, né? Hoje mesmo estava acontecendo, né? A campanha nacional de multivacinação e vacinação contra a poliomielite teve o dia D hoje, né? Uhum. Você não vê isso acontecer muito em outros países, né? Essas campanhas gratuitas, não é isso? Pois é, tem uma grande, quer dizer, eu acho que isso é importante destacar, né, que do ponto de vista da saúde pública aqui no Brasil, por exemplo, a primeira e única doença erradicada, não só no Brasil, mas erradicada no mundo, foi a varíola, através da vacinação, da evolução das vacinas, e tudo que envolve essa... E a partir da Constituinte, 88, né, foi criado o SUS. E uma das melhores coisas, que é o Sistema Único de Saúde, né, que é o maior sistema público de saúde do mundo, né? Você não tem nenhum país com uma população como a brasileira que atinge, né, que a saúde pública consegue atingir a totalidade, quer dizer, qualquer cidadão brasileiro pode acessar o SUS e se tratar. É claro que isso tem vários problemas, mas um dos âmbitos que o SUS foi assim é uma coisa reconhecida internacionalmente como muito boa e muita experiência, muita coisa bem feita, é esse Programa Nacional de Imunizações, né? Que já vem lá da década de 60, da década de 60, e depois implementado em 70 e tal. E essa eu acho que é a grande, vamos dizer assim, é uma saúde pública que dá acesso, né, à vacina a toda a população, que pode cobrir toda a população. Nenhum país do mundo consegue cobrir toda a população com vacinação. Mas essa história vitoriosa das imunizações no SUS, né, o atingimento era perto ou para cima de 90% das populações vulneráveis para aquela doença da vacina. E o que está acontecendo hoje é o contrário, né? O que está acontecendo hoje que não está tem calendário de vacinação aí que não está se conseguindo nem chegar nos 60%, 70%. Quer dizer, isso é uma coisa muito grave, né? E isso tudo é possível pelo Sistema Único de Saúde, que é público, né? Que qualquer cidadão tem acesso, né? Eu estou sem áudio. Fui eu. Para as pessoas não se confundirem, assim, quando tu diz que não está atingindo porque a população que não vai, né?
Não, aí que está, exatamente, não é isso. Porque Eu digo isso, o programa ele sempre encontrou formas de atingir a quase totalidade da população, né? Mas para isso precisa o quê? Precisa campanha, precisa muita logística, muita verba, muita a compra de vacina, produção, gasto com vacinas. E o que está acontecendo desde do governo Temer? Está havendo um sucateamento do SUS, entendeu? Então, se cortar a saúde pública, está com cada vez a coisa do teto de gastos e a saúde pública está com cada vez menos verba para gerir um sistema que é imenso, que é o maior do mundo. Então, todos os programas, né, do Ministério da Saúde estão enfrentando problemas de funcionamento mesmo, porque, né? E isso que eu acho que é o mais grave, né? Isso que eu acho que é o mais grave, que é uma coisa que o Brasil se tornou vitorioso, né? Quer dizer, uma das melhores campanhas de imunização do mundo para mais de 200 milhões de pessoas, né, que é a nossa população. E isso está recuando, né? É por aí que você quer, sabe? Aí vem a Covid, e complica mais a situação com a politização da saúde, essa coisa toda, mas isso... Então, a vacina, por exemplo... Eu digo isso, sei lá, esse planejamento, até, sabe, eu acho que falta realmente campanhas, né, alertando a gente. Só tem notícia, às vezes, de campanhas pela mídia, né? Eu acho que falta um pouco de esclarecimento, mas até para informar melhor. Porque você vê, por exemplo, na vacinação contra a gripe, as pessoas têm receio, não querem tomar, acham que vão ter febre, entendeu? Então, falta realmente campanha para esclarecer e informar, né? E estimular as pessoas a irem. Quando eu digo que as pessoas não vão também por causa dessa falta de informação. Porque era uma doença que tinha acabado, voltou, né? Você veja como é que é. Isso tudo devido a uma falta de prevenção, entendeu? Falta de verba para prevenir, né? Mas é um entre vários problemas. Eu vou rodar aqui mais um aqui, vamos lá. Eu vou rodar aqui mais um sketchzinho. Todos os cidadãos de recém-nascidos a idosos deverão ser vacinados, examinados e reexaminados periódica e regularmente e somente pelos médicos autorizados. Isso aqui a gente já falou um pouquinho, né? Eu acho que já falou sobre o decreto, né, da vacina compulsória, né? Então as pessoas não tinham como escolher para não tomar a vacina, não tinha opção, elas eram obrigadas a tomar a vacina, né? Isso é o que você estava comentando, que o doutor Oswaldo Cruz pediu essa carta branca, né, que a gente botou no sketch lá atrás, né? Pois é. Essa pergunta eu te fiz para a Estela ontem, eu vou fazer para você. Você pensa que nós estamos aí, né, prestes a descobrir, tomara, né, essa vacina contra o novo coronavírus, e já tem, né, várias pessoas com receio, já tem fake news e tudo. Você, com a sua posição, tu acha que tem que ter essa liberdade para a pessoa querer tomar ou não? Ou você acha que, no sentido médico, não, tem que tomar a vacina, porque senão isso não tem fim? Como é que você vê isso? Pois é, eu vou pegar o gancho dessa última fala, né? Porque eu acho que a questão principal, vamos dizer assim, não é a obrigatoriedade da vacina, é a capacidade da saúde pública atingir, entendeu? O maior número de pessoas, né, para imunizar, né? Porque a gente tem essa coisa que no geral, as doenças virais, assim, mais de 80% você começa a controlar, né? Então, você tem que ter uma vacinação em massa, né? Grande, assim, da grande maioria da população para... Agora, a obrigatoriedade, acho que a gente tem que pensar lá a coisa do Oswaldo Cruz naquele contexto, né? Que Sim. Era uma primeira república, uma coisa muito autoritária, né? Quer dizer, a República tinha, em 1904, que é a revolta da vacina, a República tinha 15 anos, né? Aliás, estava comemorando, né, que foi
no 15 de novembro, ali que a revolta aconteceu, né? Então, a comemoração dos 15 anos da República, o povo se rebela, né? E agora, eu acho que a questão não se dá pela coerção, quer dizer, você fazer uma lei. Por exemplo, uma coisa curiosa, estava pesquisando hoje, em fevereiro ou março, o Bolsonaro soltou uma lei de vacinação obrigatória contra o Covid, você sabia? Não. Pois é, eu também estava assim. Que aí é o seguinte, soltou uma lei que no enfrentamento da Covid, todos têm que vacinar, tá? Uma coisa geral. Como foi a lei geral lá aprovada pelo Congresso? A questão depois são como são as normas dessa lei, o que vai se fazer concretamente, né, para vacinar. Aplicar. Oswaldo Cruz tinha essa coisa lá, e daí começou, que tinha para trabalhar, para ir para a escola, para qualquer coisa pública, tinha que ter, né? Então, até para receber salário. Só que, aliás, só lembrando, o Bolsonaro ele criou a lei, mas agora, umas semanas atrás, ele falou que as pessoas, quem não quiser vacinar, não precisa. Quer dizer, essa é uma contradição em pessoa, né? Mas é assim. Então, eu acho que a questão não é tanto da coerção, mas é da questão da informação, né? Que você tem ideias, ideologias que contestam esse conhecimento científico da vacina, essa coisa toda, existe. Mas eu penso que isso não é uma coisa muito expressiva. Agora pode ser que esteja aparecendo muito em função de mídias sociais, essa coisa assim. Uma das últimas pesquisas que eu vi sobre da pesquisa de opinião sobre que a percentagem da população que não vacinaria, não vacinaria os filhos, ou não se vacinaria, é uma coisa de 4%, 5% da população, né? Então, não é. Então, eu acho que talvez essa questão não seja. Claro que, do ponto de vista de saúde pública, você tem que criar uma forma de enfrentamento com regras para poder a coisa ser efetiva, né? Mas aí entra naquela questão inicial do filme ali, que é a questão moral. Você está trabalhando com corpos, você vai com a questão dos evangélicos hoje, várias questões de saúde pública que têm a ver com essa questão moral conservadora e tal. Então, eu acho que a questão principal é a informação, né? Sim. Não é fazer uma lei obrigatória, mas dar possibilidade de informar e mostrar que existe possibilidade de enfrentar, né? Não pela lei, mas pela razão. Eu penso assim. E você acaba que hoje é o grande vírus, né, do mundo, são as fake news, né, cara? Você informando, pelos órgãos oficiais, você consegue combater, né? Uhum. Bom, vamos lá, vamos seguir. É verdade, só para complementar, é verdade que os movimentos anti-vacina aí estão muito com as mangas para fora, né? Estão aparecendo muito. Você tem das mais diversas tendências, né? E que claro que isso tem que ser combatido no sentido de que atrapalha, né? Não tem nada a ver. Agora, tem crenças que são crenças. Como é que você vai mexer com isso? Como é que você vai obrigar a pessoa, né? Sei lá, é uma questão bastante complexa, mas eu acho que a questão principal é a informação e não a coerção. Sim. Você está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Uhum. Bom, eu vou rodar mais um aqui, então, para a gente. Vamos lá. Opa, espera aí. Tem que rodar, mas tem que rodar com som, né? É violação da nossa liberdade, é escutado nos obrigar, é tirania, é violência, é invasão das nossas casas, é das famílias, de nossos corpos, abraça a vacina obrigatória! Abaixo da tirania, Então, só para introduzir aqui, que isso aí é um movimento, né? Eles estão representando um movimento que estava acontecendo realmente pelas ruas, né? E é criada até uma liga, né, contra a vacina obrigatória, né? Começa os confrontos com manifestantes, polícia. O início ao título do filme, inclusive, que é a revolta da vacina, né? Uhum. O famoso
Prata Preta, que era o capoeirista estivador, ele é considerado por muitos um símbolo dessa luta, né, contra o governo durante a revolta da vacina. E também que é conhecido até como quebra-lampiões. Eu estava tentando pesquisar um pouquinho sobre ele, porque a morte dele até é curiosa. Eu li que ele foi preso na Praça da Harmonia, mas sumiu. E, de repente, ele aparece morto num antigo presídio da cidade, lá na Paraíba do Sul. Enfim, é isso. Eu queria que você contextualizasse um pouco a população, várias ruas mesmo, principalmente essa região, centro, Praça Mauá, né? Era o povo mais sofrido, né? Contra a vacina, não é isso? Pois é. Na verdade, a revolta foi assim a conjunção de várias coisas políticas, né, culturais, sociais, né? Tem essa questão que a gente conversou já da lei, né, da lei que Oswaldo Cruz envia, que é aprovada, né, e depois como é que vai efetivar essa lei. Mas junto tem uma oposição política muito grande ao governo, né, do Rodrigo Alves, do Pereira Passos. Tinha um senador da República, que era lá do Pará, que ele, junto com um líder operário, Vicente de Souza também, fundaram, olha que curioso, fundaram uma liga contra a vacina obrigatória no centro das classes operárias aqui do Rio de Janeiro. E a partir daí tinha mais o Barbosa Lima, não? Agora não estou lembrando direito, mas tinha mais um político importante também que se agregou, né? E aí foi uma oposição política mesmo, de tentativa de derrubar o governo, né? Que na medida que tinha uma oposição popular. E junto com essa oposição política, boa parte desses políticos aí que se opuseram, que fundaram a Liga contra a vacina obrigatória, eles eram florianistas, né? Eram formados do Floriano Peixoto, né? Que foi um dos militares mais duros, lá, ditadores da Primeira República, né? E então se opunham a isso. E também eram positivistas, né? Que era essa coisa. O positivismo entrou muito aqui no Brasil no início do final do século XIX e XX, né? Inclusive nas Forças Armadas, com muita força. Então também se opunham a essa que não podia invadir o corpo, essa coisa toda. Então teve uma tentativa de golpe militar, que foi ali teve uma batalha na Rua da Passagem, ali em Botafogo, quando eles saíram lá da Praia Vermelha, e teve uma tentativa de golpe militar, revolta militar, a oposição política, né, que eram senadores, deputados e líderes operários também, e a revolta popular, propriamente dita, que foi na região do Porto, da cidade do Rio de Janeiro, né, de Saúde, Gamboa, e onde aparece o Prata Preta, que também não é muito conhecido, não se tem muita informação sobre ele, mas foi o principal líder popular da revolta. Era um negro muito alto, né, forte, e ele participou das barricadas. Fizeram barricadas na Saúde de Gamboa, né? Foi assim de pedra, e luta mesmo, né? O saldo assim foram mais de 30 mortos, uma coisa assim. Por aí, muita gente. O Levante, lá da escola militar, né? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Tá. Eu quero puxar agora o depoimento do historiador Sidney Chaub. Vamos lá, que é interessante, eu acho, para a gente passar aqui para todo mundo ouvir. Eu acho que é importante também entender que há um componente muito grande da questão da cultura africana, da cultura negra, né? Há um componente racista na atuação do serviço de higiene muito acentuado, né? Quer dizer, a vacina, no caso, ela implica em necessidade de lidar, no caso da varíola, com práticas culturais negras enraizadas e espalhadas pela cidade inteira. O bairro foi tomado pelo Exército Brasileiro e a maior parte
dos revoltosos, e também não revoltosos, bastava ser pobre, bastava ser negro para ser considerado um revoltoso, foram presos pelas forças governamentais. Não é à toa também que a área de principal conflagração da revolta, né, entre ali Saúde, Gamboa e tal, até a Cidade Nova, era a área tradicional de concentração de baianos e aonde João do Rio disse que estava o povo do Candomblé. Então, deixa eu ver aqui. Então, isso aí é uma coisa que eu achei muito importante você ter destacado, né, esse assunto, esse tema do preconceito racial, que acaba implicando no serviço de higiene do governo e o conflito com as culturas, né, dos afrodescendentes. Queria que tu falasse um pouquinho disso. Do que ele fala. Sem dúvidas, eu acho que essa fala do Chalub é realmente muito boa nesse sentido. É uma questão. A saúde trabalha com questões culturais também, né? A moral, né? A moral a gente já falou, a questão cultural também. E realmente os negros, por exemplo, a primeira forma de vacina na história da vacina da varíola, né? Que foi a primeira vacina da varíola. Ela já tinha chegado no Brasil em braço de escravo, então já era porque ela tem duas formas, né? A forma bovina, a menor, que serve como uma imunização para quem trabalhava com vaca, coisa assim, que começava a ter uma imunidade contra a varíola, a maior, que causava uma letalidade grande. E aí já era uma tradição cultural entre os negros, né? Entre os escravos. Inclusive, muitos escravos chamava variolização, que era essa coisa de pegar uma pústula da varíola, né? E botar no braço da outra pessoa, que aí criava uma reação imunológica que criava que é o mesmo princípio da vacina. Então, já tinha um método, digamos, natural de vacinação, que chamava variolização entre os negros. E aí, quando você vem com outras maneiras, cria um conflito cultural, né? É natural que isso aconteça. E eu acho que isso é bacana que o Sidney destaca, assim, que é uma questão cultural muito forte também, né? O Gêner chegou na vacina também por causa dessa coisa. Todo o candomblé, a cultura negra tem toda uma coisa tem o deus da varíola, é o Molu, não lembro. Não lembro direito qual que é, mas sabe, tem toda uma interpretação das doenças e tal, e uma cultura. E aí, quando você vem com pistola, por exemplo, né, que não era nem o caso, né, na época da revolta da vacina, você já introduz uma nova forma cultural Então, esses problemas acontecem. Mas eu acho que essa questão do racismo também que você levanta, ela está presente até hoje no sistema de saúde, né? A gente cansa de ver a diferença entre um atendimento, no próprio SUS até, né? Que dizer nas clínicas particulares, de uma pessoa negra, pobre, e de uma pessoa branca e que tem recursos, né? O atendimento, infelizmente, é diferenciado. E temos que lutar contra isso. Não peguei. Está sem áudio. O senhor, sua família, seus filhos para fora da cidade! É só um minuto, vou voltar aqui que deu um problema no áudio aqui, mas não tem problema, vamos lá. A rebelião escapou ao nosso controle! Sua filha, senhor! Onde acaba a Bahia? Esperando para levar o senhor, sua família e seus filhos para fora da cidade! É hora que o senhor ordenar o coração do Antônio me mandar embora! Me levar daqui? De jeito nenhum! Do Encoraçado Teodoro bombardeia o bairro da Saúde por lá! Que o 7º Batalhão de Infantaria e o Corpo de Bombeiros vá por terra! E que acabem logo com essa raça! Isso é o típico, é o que se falava, né? As atitudes por causa do levante popular que estava nas ruas, né? Uhum. Vamos seguir, eu quero seguir aqui com você.
E aquela parte do... Eu vou deixar um off aqui falando sobre a escola, o Levante, que acabaram usando... Dos militares, aham. Usaram esse pretexto do Levante Popular para dar um golpe, né, militar. Né? Durasse a revolta. Alguns militares tentaram utilizar a satisfação popular para derrubar o governo. No dia 14, o levante da Escola Militar da Praia Vermelha veio incorporar-se à confusão reinante. Tropas do governo enfrentaram os cadetes em Botafogo e o tiroteio na Rua da Passagem foi o único combate dessa fracassada rebelião. Ao completar 15 anos, a Jovem República assistia seu governo enfrentar as barricadas populares no Porto Arthur e revogar a lei da vacinação obrigatória. Deixa eu voltar aqui. Ou seja, a vacina, na verdade, é revogada a vacina, né, obrigatória. A lei, né? Que não durou, acho, nem um mês, né? Ou foi isso, um pouco mais, não sei. Eu acho que não durou nem um mês, né? Durou pouco tempo, porque a revolta aconteceu quando ela foi ser efetivada, as normas, né? Mas, aliás, o curioso, estava pesquisando, o próprio Rui Barbosa, né, em 1904, ele diz que não tem nada a ver, não pode vacinar. Posso até achar aqui que eu achei muito interessante isso, que não se pode vacinar. Compulsoriamente, não se pode vacinar obrigatoriamente, né? Sim. Aqui, ó. Olha que interessante. Palavras do Rui Barbosa, em 1904. Lei da vacina obrigatória é uma lei morta. Contrário era e continua a ser a obrigação legal da vacina. Assim como o direito veda ao poder humano invadir-nos a consciência, assim lhe veda transpor-nos a epiderme. Esse era o Rui Barbosa de 1904, mas depois ele reconsidera essa... Depois ele é candidato a presidente, Oswaldo Cruz chega a apoiá-lo, mas aí ele diz que é necessária a vacina e que a saúde pública... Escreve textos até sobre Oswaldo Cruz e tal. Mas você veja, né, curioso, né, que o próprio já tinha sido ministro, que teve um papel importante no final da escravidão, do que aconteceu depois da escravidão, né? Ele é um cara esclarecido, diz que é uma lei morta, que não pode invadir os corpos, né? Depois ele muda de posição, mas só para ver que essa questão moral é muito complicada, né? E a questão dos militares, já de novo, querendo aproveitar... Exatamente. Ele era uma candidatura civil mais para frente e tal, mas os militares também tentaram fazer um levante militar, mas foram sufocados pelas tropas legais do próprio exército, né? Tá. Então, tem muita coisa junta na revolta. Vou dar um depoimento aqui importante, porque a gente já está chegando no final aqui do nosso bate-papo. Vamos lá. Cidade com suas práticas religiosas culturais. Então, embora a revolta tenha forçado a paralisação da vacinação, que era, em princípio, uma ação adequada, uma ação boa, uma ação positiva, era o que o governo devia fazer. Mas como havia essa distância entre uma coisa e outra, o governo agiu sem levar em consideração os valores populares, a posição da população, isso de um lado, e que gerou essa reação, e que, no entanto, os frutos disso foram muito pequenos, porque daí não se gerou nenhum aumento de participação do lado da população e nenhum aprendizado da parte do governo que se refere à maneira de tratar a população. Na verdade, a grande lição, ou a grande mensagem que a revolta de 1904 nos traz é exatamente isso. Que há uma possibilidade, uma grande possibilidade da sociedade de intervir nas decisões governamentais. Então, isso é um pouco polêmico. Mas vamos lá. Ele falou dessas coisas. Você tem alguma coisa a comentar aí? Essa é a última fala dele dizendo que mostra esse poder do povo para intervir. Será que foi isso mesmo?
Sei. Não, é verdade, né? Houve uma revolta, né? Como houveram outras, né, Natan? Mesmo na Primeira República, contra transporte, contra greves operárias, quer dizer, mas eu acho que essa fala é mais no sentido geral, assim, né? Eles conseguiram, se opuseram a um governo autoritário, né? E conseguiram dominar o seu espaço ali na área portuária aí da saúde de Gamboa. E isso realmente dá uma possibilidade de organização popular, né? Mas eu diria que é meio esperançosa, assim, né? Mas eu acho que também não tem muito outro jeito, né? Como é que a gente vai pensar em mudanças sem movimentos sociais, né? Não tem muito como. E as revoltas também podem gerar movimentos sociais que melhorem a situação, né, política. Agora, o que o Zé Murilo fala ali, né, eu acho que é verdadeiro mesmo, que o governo estava fazendo o que tinha que fazer, só que tem uma incompatibilidade ali de comunicação, né, de culturas, de uma desigualdade que já é histórica nesse país, né, a questão do racismo entra, não só racismo com negro, como racismo com pobre, outras populações não brancas, essa coisa toda. Então, eu acho que realmente, né, parece que não veio muito aprendizado. Mas tem uma coisa curiosa, por exemplo, você sabe que a revolta estourou em 1904, quando estava tendo uma grande adesão aos serviços de vacinação, né? Quer dizer, já tinha a campanha de vacinação sem a lei obrigatória, sem a lei da vacinação obrigatória. E ela estava sendo muito, as pessoas estavam procurando muito. Como acontece até hoje, quando você oferece vacina, as pessoas procuram, né? E, no entanto, ocorreu a revolta contra a vacina no momento que a população estava aderindo, né? 4 anos depois, 1908, teve uma nova epidemia muito grande de varíola, que reforçou-se de novo a vacinação, conseguiu controlar e tal. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito no contexto, no momento que as coisas acontecem. Chama a revolta da vacina, mas eu acho que não sei se a vacina foi a questão determinante, né? Porque tinha tanta coisa envolvida ali. Talvez tenha sido o estopim assim, que apareceu na imprensa, juntou questão moral, juntou questão militar, política, várias questões juntas, mas eu acho que não, vamos dizer assim, você vai me perguntar ainda alguma coisa, não vai? Não, tudo bem. Eu ia falar agora. Não, Realmente dar uma paradinha aqui para agradecer a galera aqui, ver algumas coisas dos comentários. O Renato aqui, por exemplo, ele falou, fato, o Ministério de Saúde, são muito importantes em todo o contexto. Sim. Aqui a Alcione, ela parabeniza a Casuá, obrigado pela live. A Maria Cristina disse que está aqui, tá boa, Maria Cristina. Não, é isso aqui que ela falou. Devemos lutar contra todas as formas de discriminação, sempre, né? Enfim, estamos chegando no final. Eu quero agradecer a você, a participação de todos, né? Dizer que amanhã, antes de eu falar, amanhã eu vou ter mais uma live, que é a última, né? Que eu vou ter, eu vou falar sobre, vou conversar com 2 pessoas, uma com o indígena Paulo Waiwai, da etnia Waiwai, e a professora Matilde, e a profissional da área de saúde, a Matilde Senhora de Nazaré. Eles participaram de um filme, que é o Estimac, que é um debate na saúde indígena. Todo e eles vão trazer, porque esse filme foi feito em 2008, 12 anos atrás. Eles participaram, deram depoimentos. Então, eles vão atualizar, eles vão bater um papo com a gente para atualizar a diferença de 12 anos atrás, se piorou, se melhorou, né? Enfim, o Paulo Waiwai vai falar dessa coisa da pandemia nas aldeias indígenas, né? Das quarentenas, e a Matilde vai ficar falando sobre a assistência, né?
as dificuldades para se chegar nas aldeias, então vai ser um papo bem bacana também. Eu quero avisar a todos também que tem mais 2 filmes do Eduardo Tiller que estão na mostra. Um com a Estela, que foi ontem, né, bater um papo com ela, que é o Saúde, Velho Chico, né? E o outro me ajuda a lembrar. É o Dresden. É o cinema, né? Cinematógrafo. Cinematógrafo em Dresden. Quer falar um pouquinho deles dois? Cinematógrafo brasileiro em Dresden e o Saúde Velho Chico. Se você quiser falar rapidinho, porque a gente também já passou de uma vou hora. falar rapidinho, então. Porque esse é o cinematógrafo brasileiro em Dresden. Ele trabalha com os 2 filmes mais antigos de saúde pública que tem aqui, que foram feitos aqui no Brasil, né? Um é a campanha da febre amarela, feita pelo Oswaldo Cruz, e o outro é as filmagens que Carlos Chagas fez quando descobriu a doença de Chagas lá no interior de Minas, em La Sance. E esses filmes foram apresentados na Alemanha, numa exposição internacional de higiene, foi um grande sucesso. O Brasil fez um pavilhão com cinematógrafo, onde passaram esses filmes, então esse nosso filme sobre o cinematógrafo mostra esses filmes, quais eram as questões ali da doença de Chagas e da febre amarela, né, que foi a grande vitória do Oswaldo Cruz. O Saúde Velho Chico é o nosso último trabalho assim, de pesquisa grande, né, que a gente refez uma expedição que o Adolfo Lutz fez pelo Rio São Francisco em 1912. E aí nós, a partir do relatório e das fotografias que ele deixou dessa expedição, nós fizemos pesquisa nas regiões percorridas sobre a questão da saúde das populações e do próprio ambiente, a ideia da saúde do rio também, não só das pessoas, mas da saúde do rio. E então eu convido também a assistir, né, esses 2, o Cinematógrafo Brasileiro em Dresden e o Saúde Velho Chico. E aí, para concluir, eu queria lembrar uma coisa, que esse filme que a gente conversou hoje, o Revolta da Vacina, ele tem 25 anos já de idade, né, você veja. E eu assisti hoje, né, para entrar um pouco no assunto, para comentário e tal. E embora assim a diferença da linguagem audiovisual seja muito grande para esses outros 2 que estão passando, né, o Dresden e o Saúde Velho Chico, né, ele tem muita atualidade, embora a linguagem audiovisual seja um pouco diferente, ela é mais datada assim da época de 25 anos atrás. Então, eu penso que a atualidade dele continua, né? Continua porque e realmente as questões de saúde pública, pandemia, como a população enfrenta isso, a questão dos debaixos, das desigualdades, isso está tudo presente aí hoje, né? Então, tomara que a gente aprenda, né? E consiga melhorar, porque a saúde pública está num momento difícil no país, entendeu? Então, não só a saúde pública, né? Mas a saúde pública em especial. Então, a gente lembrar essas grandes... A história mesmo, né, das coisas que foram feitas, tentadas, coisas bem-sucedidas, outras não, acho que podem ajudar muito a gente a pensar que, né, a saúde pública tem um conhecimento que é científico e que nos ajuda a combater as doenças, né? E no momento desse que a gente está com questionamento, negacionismo, conhecimento de negação do conhecimento científico, né, da própria vida, no fim das contas, né? A gente vê como é que está se enfrentando essa pandemia aí. A gente tem muito a aprender mesmo. Aí eu acho que aquela fala final lá, veio essa na cabeça agora. O povo, como é que sentiu que podia ser dono, não sei o quê. A gente tem que acreditar que a gente pode também, entendeu? Mudar e fazer uma saúde pública mais... com acesso maior, né? Com um SUS que funcione bem, que seja para funcionar bem, tem que ter apoio, né? Tem que ter apoio da população e principalmente do Estado e dos governos. Olha só,
interromper, porque aqui a Amanda está elogiando o nosso papo. Amanda Bittencourt, muito bom papo, tema super atual, bacana. A Maria Cristina queria que o Eduardo falasse rápido sobre a utilização dele como ferramenta de informação do documentário. Eu não sei se... Bem, pode até falar um pouquinho, a gente já está com mais de 1 hora, mas se eu quiser falar um pouquinho para... Desculpe, dá para você falar a resposta, o que ela está pedindo, da linguagem do documentário? Como é que você falasse da utilização dele com a ferramenta de informação do documentário. Tá. Eu acho que não sei se é por aí que você está perguntando, mas É a Maria Cristina. Eu sei, não, mas eu digo, eu acho que existe uma coisa que é a utilização desses audiovisuais, né? Na área da história, por exemplo, super. Eu acabei indo para aí porque eu lembro que no ginásio, lá antigamente chamava ginásio, passava filminho de história, era uma das coisas que eu mais gostava, entendeu? Na escola. E aí acabei fazendo isso. Eu acho que é uma coisa assim super importante para discutir. Eu acho que para uma maneira geral, assim, só para concluir, né? Eu acho que um filme, né, um documentário, ele não tem que dar as respostas, né? Ele tem que levantar questões, ele tem que informar, né? E levantar questões, porque se tudo tivesse já... Quer dizer, eu acho que essa é a função, né? A gente não dá receita com filme, a gente levanta questões para serem discutidas, e não só sobre o próprio filme, sobre o audiovisual, né, a linguagem, mas também de como intervir, né? Eu acho que é um tipo de intervenção através da informação, da comunicação, né? Que pode ajudar muito, né, a melhorar. Documentarista também, eu acompanho teu pensamento. Eu acho que a gente não tem que colocar a verdade nossa, né? Eu acho que a gente sempre tem que botar as coisas para as pessoas, os dois lados, é sempre importante, né? Então, as pessoas aí tirem as suas conclusões né? E formem a opinião dela, cada um com a sua, né? Não existe a verdade absoluta, né? Você fazer um documento levantando muito bandeira, eu fico um pouco preocupado com isso, sabe? Porque lógico que a gente é tendencioso um pouco, não é inevitável, mas sempre tentando manter o equilíbrio, né? Não, a gente se posiciona frente à realidade. Quando faz um filme, a gente escolhe o que entra, o que não entra, Eu acho que tudo tem a ver. Mas tem um compromisso ético, né, com o que você chama verdade, com o acontecido, que é fundamental. Eu também acho que é por aí. Então, aí, isso, audiovisual, eu acho que é a grande, ainda mais hoje com mídia social, você vê, a gente está falando de filme um filminho aqui nosso. Olha aqui, vou falar uma plantinha aqui no final, que é um rapzinho, só para animar aí a noite. Isso é bom. Cultura. Essa cidade que é também maravilhosa, estação destruída, querendo me castigar. Todo pequeno, minha casa era na Zuca, minha tia com barulho me fez logo trabalhar. Não, eu não vou me mandar. Não, eu não vou me mandar. Eu fiz evento, vendendo casamento, trabalhando o ano inteiro com salário que não dá. Não dá pra aguentar. Não dá pra aguentar. É poluída, tanta rua, sem sair da hospital que não é feito, um dinheiro que não vem. Eu tentando ser famoso pra poder virar uma, ela deu toda a parte, buscando acostumar. Agora eu tenho que me livrar. Não tô querendo me matar. E aí, os créditos finais, ó. Atualizou bem, né? É o rap do Rio de Janeiro. É o rap do Rio de Janeiro. Mas é isso, então... Mas eu acho que é isso, cultura é fundamental, música, é assim que a gente transforma também, né? Vou botar o crédito, né? Esse daí é o Rap da Cidade Vacinada. Quem está nesse grupo aí é o Teatro a Céu Aberto, que foi feito esse final aí. Quero agradecer, Eduardo, por você ter aceitado o convite, batendo papo aí com todo mundo. Parabéns pelo seu filme, entendeu? E que bom. Fiquei feliz aí para mais uma live aí bem bacana. E as pessoas participando, todo mundo curtindo. E vamos, que amanhã tem mais. Legal, então.
Tá, eu quero agradecer também o convite e dizer que foi muito, muito legal participar. Rever também, né, a Revolta e pensar ela hoje. Ela a Revolta e ele, o filme, a Revolta também. Isso, precisamos mais disso. Obrigado, hein, Roger? Vamos em frente. Valeu. Então, Adorei, só para concluir, adorei Paz e Amor. É isso aí, cara. Paz e amor. Valeu. Saúde, paz e amor. Isso aí. Valeu, cara. Abraço grande.